Aleluia, glória a Jesus. Segunda-feira, 13 de julho de 2026. A paz do Senhor a todos, uma boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora, né? Você vai estar assistindo, mas para quem está aqui com a gente ao vivo agora, nesse momento, é boa noite. E eu quero aqui já agradecer. Estamos em poucos, mas a palavra do Senhor é o nosso foco, né? O Senhor vai fazer aquilo que Ele quiser fazer, da forma que Ele achar que tem que fazer. E nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Quero dar bem-vindo a você que de repente vai assistir depois, pela primeira vez. Nós somos a Igreja Tábuas da Lei, amamos a palavra do Senhor. Já temos algumas playlists no canal do YouTube com alguns livros totalmente prontos, do primeiro ao último capítulo. Convido você a dar uma vasculhada lá e assistir. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, capítulo primeiro. Antes da gente iniciar, eu quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Nessa noite eu quero agradecer, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te rendo graças pela tua palavra, porque tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem feito, porque a sua palavra é poderosa. Ajuda-nos nesta noite, Senhor, a aprender mais de ti, Senhor, e a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que nós possamos, Senhor, nos espelhar, Pai, nos personagens da Bíblia, mas principalmente, Senhor, que nós sejamos parecidos contigo, é o que nós desejamos. Perdoa os nossos pecados, visita as casas, os corações. O Senhor é o Deus que trabalha de forma coletiva, mas também de forma individual. E nessa noite, Senhor, oramos a Ti e te agradecemos por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo primeiro. Nós vamos hoje continuar o capítulo primeiro e vamos iniciar aqui falando sobre o Cântico de Maria. O Cântico de Maria é uma poesia, né? É uma poesia muito conhecida pelos cristãos, tem louvores. Maria, depois que recebe a notícia de que vai ser mãe do Salvador, ela compõe um cântico, um louvor ao Senhor, que é chamado de Magnificat. É muito conhecido pelo nome Magnificat. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 1, verso 46 a 56. A gente vai ler do 46 ao 56 para a gente conseguir entender essa poesia, para sentir essa poesia, né? A gente sentir o que Maria está falando e depois nós vamos ler os versículos e comentar sobre eles, amém? Versículo 46 diz o seguinte: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes do seu trono, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. O cântico termina no versículo 55, eu li até o 56. Maria, depois de que aceita a missão, né, de ser a mãe do Salvador, ela vai compor uma poesia, ela vai fazer um cântico. Segundo o que eu consegui ler, né, era muito comum, parece que é comum até hoje, os judeus mais tradicionais, as crianças crescerem compondo poesias. Já pensou crescer compondo poesias? É muito comum entre as crianças já
criarem, né, poesias que viram canções, ou é muito comum na cultura judaica. E imagina naquele tempo. Maria aqui, ela vai, depois de receber a missão, de aceitar a missão de ser a mãe do Salvador, ela vai compor essa poesia, uma adoração, um louvor ao Senhor. Isso aí que a gente leu, a gente não encontra em outro livro, a gente não encontra em outro evangelho, apenas em Lucas. Quando a gente falou sobre, fez um apanhado introdutório sobre o livro do Evangelho de Lucas, a gente foi ver quem era Lucas, como que ele conseguiu as informações, a gente viu que o Lucas não era apóstolo, né? Que ele não conheceu Jesus, é muito importante a gente lembrar disso. Então, ele, onde que ele consegue as informações? Provavelmente ele conheceu Maria, porque esse cântico de Maria só está no Evangelho de Lucas e é muito preciso. Então, é muito provável que Lucas tenha conversado. Lembra que a gente falou que ele faz como um historiador, como um repórter, que ele entrevista, conversa com pessoas e ele vai anotando as informações? É bem provável que ele tenha conhecido Maria e esse cântico ele tenha ouvido diretamente dela. Eu fico imaginando se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com Maria e ela contar para a gente o que que ela sentiu, como foi e como tudo aconteceu e ainda contar o cântico que ela fez. Ele teve essa oportunidade. Vamos seguir aí. Maria reage às reações, às grandes emoções do momento, irrompendo em um hino de louvor e ação de graças chamado Magnificat. Essa palavra vem da tradução latina da Vulgata, que quer dizer exaltar e glorificar. O que é a Vulgata latina? É a tradução latina da Bíblia, em língua de latim, do latim, tá? O Novo Testamento foi escrito em grego. De grego, ele foi traduzido para o latim. Nessa tradução do grego para o latim, a palavra exaltar e glorificar, a tradução é magnificat. Então, é um cântico de exaltação que Maria faz. Então, é muito conhecido com esse nome, tá? Mas nada, você não vai encontrar esse nome magnificat na nossa Bíblia, até porque a nossa Bíblia está no nosso idioma que não é o latim. Eu acho que ninguém usa mais latim. Talvez a Igreja Católica ainda use, né? Eu acho que ela ainda usa em algumas cerimônias. Esse cântico é construído sobre a canção de Ana em 1 Samuel 2, do 1 ao 10. O que se entende quando Maria começa a glorificar o Senhor e ela cria esse cântico de louvor e exaltação, se entende-se que ela faz em cima do cântico de Ana. Ela tem por base o cântico de Ana. Quando Ana, né, que a gente conhece a história de Ana, Ana é a mãe de Samuel, um profeta onde a palavra diz que nenhuma das suas profecias, nenhuma da palavra que ele falou, que o Senhor usou ele para falar, caiu por terra. Quer dizer, tudo que foi falado através dos lábios de Samuel como um profeta, aconteceu. Então, lembrando que Maria era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, era uma pessoa, uma jovem, né, uma adolescente, que a gente já falou, provavelmente no máximo seus 14 anos. Ela conhecia a palavra do Senhor. E, claro, que ela conhecia o cântico de Ana de cor. E em cima desse cântico de Ana, entende-se que ela usou como base para fazer o dela. Na hora ali, ela veio à memória e começou a adorar o Senhor. Por vezes, a gente tem dificuldade, às vezes, de orar. Quantas vezes, né? A gente tem dificuldade em exaltar o nome do Senhor, a gente não tem palavras. O que nós devemos fazer? Seguir o exemplo de Maria. Use a Bíblia. Use a palavra do Senhor. Repita a palavra do Senhor. E no meio da palavra do Senhor, você coloca a sua expressão, o que você deseja expor ao Senhor. Use a palavra do Senhor dentro das suas orações. Eu não estou dizendo para você decorar a Bíblia e ficar repetindo as palavras da Bíblia, mas use como Maria fez, como base para as suas orações. Isso vai ajudar a você a orar, ajudar você a exaltar o nome do Senhor e tenha certeza que
pelo menos na hora que a gente está falando palavras da Bíblia, versículos bíblicos ou recitando passagens bíblicas, não vai ter erro, né? Porque a Bíblia é a palavra do Senhor, ela não erra. Aproveitando isso, vamos ler o Cântico de Ana, vai lá para 1 Samuel, capítulo 2, Antigo Testamento. Deixa o Lucas marcado, lembra? A gente vai voltar. 1 Samuel, capítulo 2. Samuel, logo depois de Ruth, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 até o 10. A oração de Ana, que também é um cântico, que a gente vai ver que a oração dela tem um tom poético. Amém? Quando eu bebi uma água, você encontrou. Capítulo 2, verso 1 até o 10 diz assim: Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugares de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Aí você fala assim, minha irmã, mas não é igual, foi o que eu falei. Ela usa de base, não é idêntico, mas muito que a gente lê aqui no cântico de Ana, né, na oração de Ana aqui, a gente percebe assuntos que as duas abordam. Quando a gente lê aqui, por exemplo, ó, ele, no versículo 3, não falem tão orgulhosamente, nem saia das suas bocas tal arrogância. Pois o Senhor é Deus sábio, ele quem julga os atos dos homens. Quando a gente lê o Cântico de Maria, ela fala sobre os orgulhosos, que o Senhor abateu os orgulhosos. Então, falam sobre o mesmo tema. No versículo 4, o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A Maria vai falar sobre os pobres, sobre os que estão, não estão mais sendo abandonados. Então, a gente vai ver aqui assuntos parecidos, que são falados de forma diferente, mas são assuntos parecidos. Lembrando que Ana era estéril, né? E recebeu o milagre de ser mãe. Aqui, Maria, virgem, fica grávida do Salvador. Volta lá para Lucas, capítulo 1. Segue aí. O cântico de Ana, ele exalta a misericórdia de Deus, a sua reviravolta revolucionária na situação social predominante, tanto na época de Ana, como na época de Maria. Isso se torna um tema importante em Lucas. A sorte dos humildes, agora em Jesus, é revertida por Deus. Uma coisa que a gente vai ver muito no Evangelho de Lucas, o Senhor falando sobre os abandonados, sobre os órfãos, as viúvas, sobre os pobres.
sobre os que não têm o que comer, a falta de amor e cuidado por essas pessoas. Existem, como que eu posso dizer isso? Existem pessoas que pegam essas passagens bíblicas e dizem que o Senhor Jesus, ele tinha uma posição mais politicamente a favor dos pobres e dos fracos, que ele era contra quem tinha dinheiro, os reis e quem dominava na época, e começa a ter uma leitura política na Bíblia. Algo que nós precisamos ter muita atenção. O nosso Senhor Jesus, ele não é político, ele é santo, ele é Deus. Então ele não toma posição política. Não use a palavra de Deus para tomar posição política. É muito cuidado. O nosso Senhor, ele ama todos, mas a gente vai ver aqui que ele vai falar sobre exaltar os humildes, tirar os orgulhosos, mas isso a gente vê sobre a Bíblia inteira. Nós vemos no Antigo Testamento o Senhor colocar regras em Israel de amor às crianças, cuidado com as mulheres, coisas que no Antigo Testamento era impossível você ver em qualquer lugar. O Senhor começa a incutir no coração de Israel. Então, tenha muito cuidado com a leitura que muitos fazem da Bíblia e principalmente do Evangelho de Lucas. Vamos ler aqui o versículo 46 e 47, que aí você não dorme, usa a sua Bíblia, tá? Aproveite para anotar, por favor, e marcar. Faça marcações na sua Bíblia. Se você pode ter mais de uma Bíblia, separa uma, aquela que você tem mais facilidade de manusear e usa, marca ela, a caneta, faça anotações, isso vai te ajudar a, como que diz, fugiu a palavra, agora fugiu, vai te ajudar a lembrar, mas não era essa palavra, lembrar, fixar na sua memória aquilo que você está estudando, fixar. 46, 47 diz: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Uma coisa que a gente falou na última aula, acho que foi. Maria, nós não entendemos Maria como corredentora, tá? Essa igreja, nós não cremos que Maria é corredentora. O que quer dizer isso? Maria não ajuda ninguém a acessar. Nós cremos que o nosso Redentor, o nosso Salvador é Jesus. E Maria, uma pessoa como eu e você, foi escolhida pelo Senhor para ser a mãe do Salvador. Ela não é corredentora. Por que, minha irmã, que ela não é corredentora? O próprio cântico que ela usa, que ela fala, a própria poesia que ela criou, logo aqui de cara a gente vê aqui, ó, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela não pode ser corredentora se ela precisa de salvação. Porque ela diz que o Senhor a salvou, né? Em Deus, meu Salvador. Na minha Bíblia, Salvador aqui está com letra maiúscula. Eu não sei como está na sua Bíblia, provavelmente deve estar. Esse Salvador aí não tem a conotação de Salvador político. Que salva da. Não, mas aí o sentido aqui é livrar da opressão de Roma. Não, é Salvador mesmo dos pecados, é Salvador, Redentor. E ela se coloca como serva. A gente vai ver que ela fala a gente já viu que ela fala assim: Eis aqui a serva do Senhor, faça de mim conforme a sua vontade. Ela coloca como serva. Então, nós não entendemos Maria como corredentora, tá? Maria foi uma mulher privilegiada e nós, como mulheres, devemos ter Maria como exemplo a ser copiado. Ela foi firme, ela seguiu, serviu ao Senhor, manteve a sua fé até o final, mas nós não entendemos ela como corredentora, porque de cara ela mesma fala que ela tem um Salvador, que o Senhor é o seu Salvador. Então fique bem claro para nós, nós amamos Maria, mas ela não é corredentora. Do 46 e 47 que a gente leu, existe um paralelismo poético entre minha alma glorifica e meu espírito se regozija.
paralelismo. O que que é isso? Pegar as duas coisas e botar um do lado do outro, assim, né? Fazer um paralelo. Comparar. Volta lá. Minha alma engrandece. É o comecinho aqui do 46. E no 47 fala assim: e meu espírito se alegra. A gente lê, parece assim, idêntico, né? Mas ela diz que a alma se alegra ou glorifica. Minha alma glorifica, minha alma, e o meu espírito se alegra, se regozija. A alma dela estava glorificando o Senhor pelo que estava acontecendo. E o espírito dela estava muito feliz, estava se regozijando. É uma alegria que traz regozijo, tá? Assim, com as emoções de Maria, do louvor à exultação do próprio Senhor. Ela fala das suas emoções e glorifica o Senhor. Nós entendemos, e biblicamente nós vemos aqui com Maria, nós somos pessoas completas. Nós cremos que nós temos corpo, alma e espírito. Nós somos uma igreja que crê que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Por que, minha irmã, você está falando isso? Porque tem igrejas que acreditam que o ser humano é só corpo e alma, tá? Nós cremos na tricotomia. O que que é isso? O ser humano é feito de corpo, alma e espírito. E nós cremos e vemos aqui, no caso aqui de Maria, que o Espírito Santo dá essa inspiração para ela escrever essa poesia, para ela fazer esse cântico. E além disso, o Espírito Santo movimenta a alma dela, faz com que a alma dela se glorifique ao Senhor, mas que o espírito dela também se alegre. Se alegre a ponto de ficar regozijante de tanta alegria. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós cremos e vemos aqui que o Espírito Santo, quando age em nós, ele também faz com que a gente sinta a sua presença. Ele toca nas nossas emoções, porque nós somos um ser humano completo. O Espírito Santo, ele não anula o que nós sentimos da forma que o Senhor nos fez. O Espírito Santo vai tocar, ele toca no nosso corpo, o Espírito Santo, ele toca na nossa alma, ele toca no nosso espírito, ele nos alegra, porque o Espírito Santo, ele sabe que ele nos move por inteiro. E a gente vê aqui que o Senhor está fazendo, o Espírito Santo está fazendo isso com Maria. Aí o que que a gente vai ver? Eu puxei aqui sobre a liderança das mulheres do Antigo Testamento que clamam seu louvor a Deus. Algumas mulheres no Antigo Testamento que glorificaram o Senhor com cânticos, que adoraram o Senhor louvando, semelhante a Maria. Nós temos Miriam em Êxodo 15, que ela não faz um cântico. Vai lá para Êxodo 15 para você entender onde eu quero chegar, tá? Vamos comparar algumas situações parecidas com Maria, em termos do que nós estamos falando, né? Do termo poético e da adoração, do louvor que ela está fazendo aqui. Êxodo 15 fala do cântico de Moisés. Logo que eles passam, porque em Êxodo 14, você pode ver aí facinho na sua Bíblia, que é o capítulo anterior, o povo atravessa o mar. O Senhor abre o mar vermelho e o povo atravessa o mar a seco, lembra? Pés enxutos. Nós cremos nisso. Pés enxutos, como diz a palavra. Sequinho o chão. Atravessou do outro lado. O Espírito Santo toma o povo, o Espírito Santo toma Moisés, e Moisés compõe um cântico. E ele compõe uma poesia linda, que você pode ver aí no capítulo 15, que a gente não vai ler tudo. Com isso, Miriam puxa as mulheres, puxa elas a dançarem, a adorar. Ela pega o pandeiro e começa a cantar e começa a adorar o Senhor. Vai lá para o verso 21. Você está no capítulo 15, vai para o verso 21. Moisés e o povo, e Israel, porque não é só Moisés, se você ver no versículo 1 do capítulo 15, você vai ver que é Moisés e o povo ali cantando, cantando, cantando. Esse cântico de louvor. Quando chega aqui no versículo 20, vamos ler o 20. Então Miriam, a profetisa,
irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. A alegria era tanto, o Espírito Santo tomou Miriam de um jeito que ela. Aí o pessoal fica, onde que ela arrumou um pandeiro, um tamborim? Ela carregou as coisas dela lá. Ela levou, achou em algum lugar. Alguém carregou, se não, talvez tenha sido ela mesma. Ela pega e chama as mulheres para dançar e adorar ao Senhor de tanta alegria por ter atravessado o mar. Aí o que que ela faz? Versículo 21. E Miriam lhe respondia cantando. Então, o povo, né, Israel, cantava o cântico de Moisés e Miriam fazia uma resposta em louvor. Ela cantava: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, cantava o cântico de Moisés e ela respondia: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Espírito Santo tomou Miriam de uma forma extraordinária ali e ela liderou essas mulheres. E vimos que ela era a irmã de Arão e era profetisa. Então, ela cheia do poder do Espírito Santo. Outra que eu vi aqui, Débora, vai para Juízes 5. Mais à frente, você está em Êxodo, ainda é Antigo Testamento, Juízes capítulo 5. Nós temos um estudo completo de Juízes. Você pode ir lá. O título de Juízes 5 fala assim: O Cântico de Débora. Débora, uma juíza, e o povo de Deus vence, consegue vencer ali o inimigo. E ela começa: Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Aí vem aqui toda a poesia, o cântico que é longo, também a gente não vai ler todo, mas só aqui para você ver, ó, no versículo 2: Consagre-se para a guerra o chefe de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. E assim eles continuam cantando, adorando. A cada vitória, bênção, o Espírito Santo tomava e dava composições lindas. E especialmente Ana aqui no Nascimento de Samuel, que a gente já leu, capítulo 2 do 1 ao 10. Então, são alguns exemplos de mulheres que fizeram cânticos ao Senhor após receberem uma bênção, uma vitória, viverem algo tão extraordinário. Se Deus te der um louvor, te der algumas palavras em algum momento, né? Cante ao Senhor. Eu, às vezes, quando estou sozinha, eu canto os negócios aí, ainda bem que é quando eu estou sozinha, né? Porque eu sou de uma família de músicos, de levitas. Se eu começar a cantar, eles olham assim, vai desafinado. Que negócio é esse? Mas o nosso Deus, ele sabe, conhece, né? Nesse louvor inicial, o paralelismo entre minha alma e meu espírito e Senhor Deus é óbvio. Isabel enaltece Maria, mas Maria louva seu Senhor. Quando Isabel e Maria se encontram, Isabel fala para Maria que, assim, estou diante da mãe do meu Senhor. Minha irmã, da onde você está vendo isso? Lucas capítulo 1, verso 39, um pouquinho acima de onde você está, diz assim: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Então, assim, ela exalta Maria. Quando Maria faz o cântico, né? Quando ela entoa esse louvor ao Senhor, ela mostra, ela glorifica o Senhor, ela fala que a glória é do Senhor. O cântico dela vai, ela não está trazendo a glória para si mesma. Isso é muito importante a gente prestar atenção sobre isso. A ênfase aqui está no Senhor como meu Salvador, que foi o que a gente leu aqui, ó, no versículo 41.
e 7. Em Deus, meu Salvador. Celebrando o fato de que o menino Jesus veio para libertar o povo de Deus e trazer salvação. Um tema extraído de várias passagens. Salmo 25, Isaías 12, Miqueias 7, Abacuque 3, 18. Portanto, esse início contém gratidão e louvor a Deus, que permitiu a ela ser aquela que ia receber, né, que ia gerar o Messias prometido e o libertador da nação. Ela entende que é o Salvador da humanidade. Vai lá para Salmo 25, 2, que foi as referências que a gente leu aqui. Foram, né? Acertar esse português, que foram as referências que nós lemos aqui agora há pouco. Salmo 25, verso 2. É bom movimentar a Bíblia para você não dormir. 25, 2. Em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Fala que o Senhor traria salvação. Está clamando ao Senhor por salvação. Isaías 12, 2. Então, já mais para frente. Isaías 12, verso 2. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Isso que ela fala, o Senhor é o meu Salvador. Miqueias, capítulo Isaías 12, 2. Agora pula para Miqueias 7. Isaías, eu não marquei Miqueias, deveria, né? Tô? Miqueias 7, 7. Eu Miqueias foi cancelado da minha Bíblia. Realmente de nada. Ah. Ai, ai. Pois é. Aham, o Zé Joel, tadinho, ele é pequeno. Ah, agarradinho, agarradinho. Miqueias 7, 7. Se você, como eu, demorou um pouquinho para achar, tá tudo bem. Miqueias 7, 7 diz: Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Então, ela está usando palavras bíblicas, de profetas. É isso que a gente estava falando antes. Dificuldade de orar, não sabe o que dizer, use palavras bíblicas. Palavras que estão na Bíblia. Aí não tem erro. Passa aí, você vai passar Naum, vai achar Abacuque, capítulo 3, verso 18. Tá vendo Miqueias, vai um pouquinho à frente, Abacuque. Irmã, tem Miqueias, Abacuque tem. Abacuque 3, 18. Diz o seguinte: Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, esse início fala sobre gratidão, sobre que o Senhor a salvou, que o Senhor vem salvar o seu povo, e ela está repetindo versículos, palavras dos profetas, né? Volta lá para Lucas, vamos ler 48 e 49, versículo, né? Lucas 1, versículo 48 e 49. Diz: Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. E ela falou algo que é verdade, né? A nossa geração, nós dizemos, Maria é bem-aventurada. Todas as gerações chamarão de bem-aventurada. Maria passa do louvor pela presença salvadora de Deus, a preocupação amorosa com seu próprio estado humilde. Porque ela fala aqui, ó, pois o poderoso, não, 48, né?
pois atentou para a humildade da sua serva, sua situação humilde ali. Que a gente falou, ela se coloca como serva do Senhor. Ela mesma, são palavras dela. Como tantas vezes na Escritura, Deus usou os humildes em vez dos poderosos para realizar suas poderosas obras. No Antigo Testamento, foram os israelitas oprimidos e impotentes que se tornaram povo de Deus. Agora é uma filha jovem, desconhecida de Israel, a escolhida para gerar o Messias. Esse estado humilde aí não é humilde de modéstia, é humilde de status social e financeiro. Alguém que não era conhecida, alguém que não era casada com alguém de status religioso alto. O Senhor escolheu como ele faz, né? Ele escolhe os improváveis, aquele que ninguém espera. Esse é o nosso Deus. Ele faz assim com Maria. Ela está muito distante dos principais do povo, ao mesmo dos líderes de Israel. É simplesmente uma serva do Senhor. Aí, quando a coisa vira aqui, 48b, o que é 48b? Versículo 48, parte B, é a metade do verso em diante. Vai lá. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Aquela que não tinha status social, não era conhecida, agora será conhecida de todas as gerações. Não porque agora ela mudou de posição social, mas porque nós chamaremos ela de bem-aventurada. Agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Ela está na posição humilde, fala que será engrandecida, porque nós chamaremos de bem-aventurada todas as gerações, mas ela aponta o tempo todo para o Senhor. Porque você vê aqui que ela fala, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Quem fez foi o Senhor. Ele é quem fez. Ela não diz que ela está fazendo. Ela que era ignorada, agora vai ser vista por todos. Ela se torna um exemplo da reviravolta divina, daquela que não era conhecida, desapercebida entre as mulheres, para ser, né, a que está gerando o Salvador, a bem-aventurada. E outra coisa, não é algo que vai ser temporário, porque posição social é temporário, né? Governos são temporários, pessoas trocam de posição, entram e saem, mas não é algo temporário. Ela fala que de agora em diante todas as gerações é um legado que vai ser falado, vai ser anunciado de geração em geração. Não é, é algo que independe de status social, ricos, pobres, de qualquer país, de qualquer língua, idioma, etnia, vai chamá-la de bem-aventurada. Minha irmã, todo mundo no mundo chama Maria de bem-aventurada? Não todo mundo, mas todas as gerações. Sempre tem alguém em algum lugar que vai dizer que Maria é bem-aventurada, porque ela gerou o Messias. Então, ela agora a gente já começa a ver aqui no Cântico de Maria o que Lucas vai fazer muito no Evangelho de Lucas. Ele vai falar muito sobre Deus exaltar os humildes e abater os poderosos. Versículo seguinte diz assim: o poderoso. Quem é esse poderoso? É o nosso Deus. Para a gente ficar craque nos profetas que a gente esquece que tem. Vai em Sofonias, capítulo 3, verso 17. Esse eu marquei. Vai ser mais rapidinho. Sofonias, finalzinho, quase final do seu Antigo Testamento. Capítulo 3, verso 17. Versículo seguinte, aqui de Lucas, ela fala assim: pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Quem é esse poderoso? Poderoso é aquele guerreiro que cumpre o que promete. 3,17 fala assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com o seu amor
a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. O Senhor estava se regozijando ali, Maria, alegre, né? E ela fala que é o poderoso que vem para salvar, o Senhor poderoso. Ele está realizando grandes coisas em Maria. Ela está se referindo a ela pessoalmente, mas a gente também vai ver ela falar sobre toda a nação de Israel no seu cântico. A glória é para Deus e não para ela. Os poderosos feitos do Senhor, o poder do Altíssimo. Lembra que o anjo fala? O poder do Altíssimo te encobrirá. O poderoso é o guerreiro divino que luta em nome do seu povo e os liberta do poder das trevas. Volta lá para Lucas. Lucas 49, ela diz assim no final: Santo é o seu nome. O seu nome é santo, o nome do nosso Deus é santo. Ele é poderoso para salvar, ele é santo, ele é fiel. Ela fala sobre atributos do Senhor, do versículo 49 e 50. Lê aí o verso 50, diz assim, ó, a misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Fala sobre atributos de força do Senhor, da santidade do Senhor e da misericórdia do Senhor. São atributos divinos. O que é atributo? É algo que o Senhor tem naturalmente, é da natureza divina. Ele é forte naturalmente. Ele é santo e ele é misericordioso. Porque se não fosse a misericórdia dele, nós já teríamos sido consumidos, lembra? Então ela vai citando atributos de Deus nesse seu cântico. Você vê que é uma poesia que fala do que Deus está fazendo nela, do que Deus está fazendo na nação, do que Deus vai fazer com as pessoas, e fala sobre quem é Deus, o poder de Deus, os atributos do Senhor. Tudo isso aparece aqui no Cântico de Maria. Vamos lá, versículo 50 até o 53 diz assim: A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Lembra que eu falei que a gente fez uma comparação com o Cântico de Ana, que ela fala sobre isso, de cuidar dos pobres e dos famintos? A gente vê Maria usar também esse tema aqui no seu cântico. A gente está aqui na parte que a gente fala que é o coração do hino de Maria. Ela aqui está fazendo como modelo de Ana. Ana dá à luz ao primeiro grande profeta do povo, que é Samuel. E ela agora vai dar luz ao Messias, aquilo que Samuel sonhou, mas não viu. A palavra de Deus diz que os profetas sonhavam, desejavam ver isso e não puderam ver, mas eles creram, morreram crendo que o Senhor enviaria o Salvador, o Messias. E ela fala aqui, ó, como em seu tempo a misericórdia de Deus se estende àqueles que temem ao Senhor de geração em geração. A misericórdia do Senhor se estende sobre a sua casa porque você o teme, e a misericórdia dele vai seguir de geração em geração a todos aqueles que temem ao Senhor. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor nos alcança. A gente não precisa correr atrás das bênçãos e nem atrás da misericórdia. Elas nos alcançam. Como? Quando a gente teme ao Senhor. Foi o que aconteceu com Maria. Como que as gerações posteriores às nossas, a nossa geração, terá a misericórdia do Senhor, será alcançado pela misericórdia e pela bondade do Senhor, através do amor do Senhor, através da obediência, através do temor ao Senhor. Assim nós alcançamos a misericórdia. Vai chegar sobre nós todos os dias da nossa vida. Depois que passa a geração de Ana e Samuel, forneceu o modelo para futuras gerações. E agora nós vamos ter Maria e Jesus.
destinatários da poderosa misericórdia divina. A chave de tudo aí é temer o Senhor. Como que eu posso alcançar as misericórdias? Como que a misericórdia do Senhor me alcança? Como que a bondade do Senhor me alcança? Temendo ao Senhor. Não tem outro jeito. É temor. Esse temor é ter pânico, medo? Não. É amar o Senhor e viver os seus preceitos e a sua palavra. Crer na sua palavra. Obedecer o que ele nos ordena fazer. Ter ele como Senhor. O temor faz com que a gente entenda que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Todos aqueles que temem ao Senhor experimentam misericórdia. Segue aí, versículos 51, 53 diz: Ele realizou poderosos feitos com seu braço, diz pessoas que são soberbos no mais íntimo do coração. O Senhor agora vai trabalhar, ela vai falar que o Senhor vai trabalhar em três áreas distintas. Ela vai dizer o seguinte, que o nosso Deus entra com uma revolução moral, uma revolução política, uma revolução social. Por isso que no começo eu falei para a gente ter cuidado e não levar isso para uma ideia política, para a gente não manipular, tentar manipular a palavra e nem manipular pessoas com o que a palavra diz, não façam isso. E nem entrem nesses assuntos que correm por aí de manipulação política. Nós, né, vamos falar aqui que tem uma revolução política porque diz que vai tirar os poderosos do poder. Mas quando que isso vai acontecer? Como que isso funciona? Vamos ver aqui. Primeiro, a revolução moral. Deus dispersa aqueles que se orgulham em seus pensamentos mais íntimos. O Senhor, ele resiste ao soberbo. Ele detesta os arrogantes. O orgulho, a soberba é pecado. Então, os orgulhosos, ele resiste, ele rejeita, ele abandona. Porque quem é orgulhoso não aceita correção, quem é orgulhoso não corre ao Senhor, quem é orgulhoso não se preocupa com o próximo, quem é orgulhoso não divide, não compartilha o que tem com aquele que necessita. O nosso Senhor Jesus, ele é humilde, ele é o exemplo da humildade. Ele abriu mão de si mesmo, da glória que ele tinha né, junto com o Pai. Ele fala que abriu mão. A palavra do Senhor em Hebreus diz que ele se despiu de toda a sua glória. Então, o Senhor, ele resiste aos soberbos e aos orgulhosos. Por isso que fala de uma revolução moral, porque Maria fala que ele vai retirar os orgulhosos. Então, aquele que se endeusa, que acha que, nossa, eu sou melhor, eles são arrogantes, só pensam em si mesmo e não se preocupam com os outros. Esses serão arrancados da sua posição. O Senhor vai fazer. Existe também uma revolução política nesse mundo de pecado que a gente vive. O Senhor entra com uma revolução política. Ele derruba os governantes dos seus tronos e exalta os humildes. Está aqui no versículo 52, ó. Derrubou o governante do seu trono, mas exaltou os humildes. Por isso que é uma revolução que a gente fala que é uma revolução política. Ele tira quem comanda e exalta os humildes. Essa revolução política puxa uma revolução social que está no versículo 53, diz assim, ó. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Quando tira os soberbos do poder, tira os seus governantes cheios de orgulho do poder, e o Senhor faz com que aqueles que não têm acesso, os que passam fome, os humildes, os menos favorecidos, sejam saciados, sejam cuidados, sejam amados, recebam aquilo que o Senhor tem para dar. Ela canta isso. Ela adora o Senhor afirmando que o Senhor já fez. Ele tirou. Olha o que que ela fala aqui. Derrubou os governantes. Então é passado. Está dizendo que ele já fez. No versículo 53, encheu de coisas boas os famintos. Encheu. Então o Senhor já fez. E você vai dizer assim, tem alguma coisa errada nessa lógica, porque a gente continua vendo tanta injustiça acontecendo.
Os poderosos continuam comandando e fazendo o que quer, né? Fazendo, tomando conta, porque a gente vê que a fome é a pior coisa que a gente pode imaginar. As pessoas passando fome, sem acesso às coisas, com tanta coisa sendo jogada fora, tudo isso que a gente já conhece. Então, por que que isso ainda continua acontecendo se Maria canta que o Senhor já fez? Se ela adora o Senhor dizendo o que ele faz? Algo importante para a gente entender é que o nosso Deus, ele tira os poderosos do poder, ele alimenta os famintos, ele cuida dos necessitados. O Messias veio para corrigir esses erros que o pecado trouxe. É o pecado que faz isso, tá? O pecado que habita em mim, habita em você, habita em nós. Ele tira os poderosos, ele faz isso. Mas como se eu não estou vendo? Porque isso vai acontecer completamente na segunda vinda do Senhor. Quando Jesus vem, ele inicia o reino. Lembra que a gente falou que o Senhor Jesus já reina? E a gente chama de já e ainda não, porque ele já reina, mas ainda não está completa a obra. O Senhor, ele não vai reinar, ele já reina. A palavra de Deus diz que ele já está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Estevão viu, ele teve essa visão. Apóstolo Paulo, não, apóstolo João teve essa visão. Ele narra no Apocalipse, o Senhor Jesus já reina. Mas como que ele reina e está do jeito que está? É o que a gente chama que já aconteceu, mas ainda não foi completo. Isso tudo que Maria fala aqui nesse pedaço é algo que vai acontecer na o que a gente chama de escatologia, no que vai acontecer no fim dos tempos, quando o Senhor Jesus vir na sua segunda vinda e ele vai dizimar todo o pecado, aí vai ser, o Senhor vai secar dos olhos toda lágrima, não vai haver dor, nem choro, nada disso mais. Mas quando que isso começou? Há muito tempo. O Senhor já reina. Por isso que ele reina, ele não deixou de reinar. Versículos 54 e 55 diz assim: ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria, ela faz um apanhado, né? Ela fala o que Deus fez, que olhou para ela, e ela está sendo agraciada, gerações e gerações. Fala do Senhor Jesus sentado como todo-poderoso e rei, que tira os poderosos. E agora ela volta lá para a aliança feita a Abraão. Por que que ela volta lá para a aliança feita a Abraão? Porque o nosso Deus, ele não quebra aliança. A gente quebra, mas ele não. Ele é fiel. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Israel quebra aliança toda hora. Parece muito com a gente, né? A gente quebra aliança com o Senhor toda hora. Mas o nosso Deus, ele é fiel. Por isso que ela fala aqui, olha, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre. Israel, descendente de Abraão. Israel é Jacó, neto de Abraão. Então, ela joga para lá e diz assim: isso aqui é cumprimento de uma aliança que o Senhor fez com Abraão. Para a gente fechar esse entendimento, o Senhor fala para Abraão, ele faz um pacto e ele promete que não vai quebrar esse pacto. Porque lembra, a gente comentou que existe o pacto que é unilateral e existe o pacto que é bilateral. O unilateral é de uma parte só, o bilateral é quando as duas partes têm que cumprir. O pacto que o Senhor fez para Abraão, ele fez. Ele escolheu Abraão. Ele decidiu fazer. Tanto que no ritual do cumprimento do pacto ali, quando Abraão tem a visão, né, que ele corta os animais ali, ele prepara tudo e ele fica ali abanando para que os abutres não viessem comer a oferta que ele fez, e ele adormece e ele tem a visão da fornalha, né, do Senhor passando ali no meio daquela oferta que ele fez. O Senhor
né? Ele é como se o Senhor assinasse um contrato do pacto. Porque o pacto, ele é como se fosse um contrato que você faz. Uma aliança, um contrato. Como se fosse tipo, pudesse dar uma assinatura em que você tem que cumprir algo e eu tenho que cumprir algo. Ali no caso, é como se só o Senhor assinasse esse contrato em relação a Abraão. Porque era impossível que Abraão conseguisse cumprir alguma parte que fosse ser de geração em geração, porque Abraão iria morrer. Esse pacto aqui começa com uma cena original onde o Senhor fala para Abraão: Eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Vai lá para Gênesis 12. Isso tudo só no Cântico de Maria. A gente já viu vários versículos do Antigo Testamento, né? Várias passagens. Gênesis 12, 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Não tem como Abraão fazer isso acontecer, né? Isso era o Senhor prometendo. E uma parte da cerimônia é quando o Senhor manda ele sair, né? Sair da tenda e olhar para o céu. Vai lá para o capítulo 15, verso 5. Levando para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Maria é resultado dessa promessa. José é resultado dessa promessa. O Senhor fala: consegue contar? Não, são muitas estrelas. Assim será a sua descendência. Maria é ali, naquele momento, um dos descendentes de Abraão. Uma das que fazem parte da personificação da promessa se cumprindo e, além de tudo, foi escolhida para ser aquela que vai estar gerando o Salvador. Nós fazemos parte dessa família a partir da nossa fé. Nós não somos descendentes, a não ser que tenha algum judeu convertido aqui, né? Assistindo conosco, mas nós não somos descendentes geneticamente de Abraão. Mas nós fazemos parte dessa promessa a partir do momento em que nós entendemos e recebemos Jesus como Senhor e Salvador, porque nós passamos a ser filhos por adoção, né? Aqueles que fazem parte também dessa promessa. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Tudo aquilo que Gabriel falou agora se cumpriu, né? Próximo aqui já é o nascimento de João. Volta lá para Lucas. Verso 56 do capítulo 1 diz assim: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Calculando aqui, Maria ficou até Isabel fazer 9 meses, porque Maria chega lá, Isabel tinha 6, ficou mais 3, até 9. Provavelmente ela estava lá quando João nasceu. Estava lá. Você consegue imaginar a cena? Era aquele que ia preparar o caminho do Salvador e o Salvador na mesma casa, aguardando o momento do nascimento de ambos para que começassem a cumprir as promessas. Aquilo que foi prometido no Antigo Testamento estava prestes a começar a acontecer. O nosso Senhor Jesus cumpre o que promete. Nessa semana, o que nós podemos tirar de tudo isso que a gente viu, minha irmã, é tanto detalhe. E assim, o que que isso serve para a minha vida? Para a minha vida diária? Primeiro, o Senhor escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, aonde a pessoa estiver. Pessoa que está buscando o Senhor, Ele escolhe para fazer. Ele escolhe aquele mais simples, porque Ele mostra que Ele pode fazer.
Toda glória, toda honra deve ser dada ao Senhor. Toda vez que o Senhor age em nós, nos usa como vaso para alguma coisa, nos usa como instrumento para algo, para a glória dele, tudo tem que ser para ele, tudo é para ele. O Senhor não se agrada com os orgulhosos, mas exalta os humildes. O Senhor cumpre suas promessas até o fim. Pode parecer que está demorando, mas o Senhor cumpre. Ele não quebra pactos, ele não quebra aliança. Ainda que sejamos pecadores, o Senhor não quebra suas promessas. Nessa semana, que o nosso coração esteja exultante com o Senhor, nas suas orações, nos seus louvores. Se você tiver dificuldade para orar, use versículos bíblicos, use a palavra do Senhor. Eu tenho medo, eu já ouvi muitas vezes, eu tenho medo, eu não sei o que dizer, eu não sei o que orar, eu tenho medo de orar errado. Mas a palavra diz que nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu penso que é como se o Espírito Santo fosse um tradutor, né? Ele entende a intenção do nosso coração, sabe que a gente não sabe falar e traduz. Na dúvida, inclua versículos, inclua palavras bíblicas na sua oração. E quando não tiver dúvida, inclua também. Porque você vê que Maria fez isso. Ela usa a referência de Ana, ela usa a referência de Débora, ela fala: o Senhor meu Salvador, o Senhor poderoso, ele me ouviu, ele veio me salvar e ele está fazendo, ele está cumprindo o que ele prometeu ao pai Abraão, está cumprindo o que ele prometeu de geração em geração, o Senhor é fiel. A dúvida e até na vida diária. Esse estudar a palavra nos ajuda a orar, nos ensina a orar. Porque a gente entende e começa a usar palavras bíblicas. Nessa semana, começa a colocar em prática a oração bíblica. Faça como Maria, que o seu coração, a sua alma se regozije no Senhor. Que o seu espírito se alegre em Deus, seu Salvador, porque atentou à oração dos seus servos. Toda vez que o Senhor te entrega algo em suas mãos, que o Senhor responde a sua oração, é isso que ele faz. O Senhor atentou às orações dos seus servos. Todos os dias, o Senhor tem atentado às nossas orações. Todos os dias, o Senhor tem respondido orações. Creia que o nosso Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Segunda-feira que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos estudar sobre o cântico de Zacarias, o nascimento de João Batista, e o cântico de Zacarias. Gente, Zacarias estava mudo. E ele vai, depois de deixar de estar mudo, ele vai fazer um cântico também. Eu acho que ele devia estar muito ansioso para voltar a falar, né? E a gente vai falar sobre isso na próxima semana. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer pela tua palavra, porque o Senhor é fiel. E quero lhe pedir, Senhor, que a nossa alma te engrandeça, que o nosso espírito se alegre em ti, porque o Senhor é o nosso Salvador. O poderoso tem atentado à oração dos seus servos, dos seus filhos, e tem feito milagres e maravilhas em nosso meio. Pai, obrigada por nos incluir em toda a história da salvação, nos permitir fazer parte de tudo isso. Eu te louvo, guarda a nossa semana e que a tua palavra venha queimar nos nossos corações. Eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer presbítero Jones, a Ana, Caroline, glória a Deus. Obrigada, Caroline, por estar aqui com a gente. Eu acho que você também está do Canadá, né? Glória a Deus. Obrigada por estar aqui. E a nossa querida Luciana. Glória a Jesus. Estava a irmã Vera, mas saiu. Obrigada por estar aqui com a gente. Que Deus abençoe a sua vida aí no Canadá, que você seja usada pelo Senhor para proclamar as boas novas de salvação. Que o Senhor guarde a tua vida, a tua entrada e a tua saída. Que o Senhor fortaleça a tua alma, em nome de Jesus. E que você tenha a oportunidade de espalhar as boas novas de salvação para onde você for. Amém?
Glória a Jesus, Deus os abençoe e até segunda-feira. Fiquem com Deus. Um beijo.